Hoje eu vou te contar a minha evolução salarial de TI desde que eu comecei até o fim da minha história no Canadá. Se você não me conhece, eu moro no Canadá hoje, mas eu estou no processo de mudança para os Estados Unidos. Então tem vários vídeos aí no canal sobre Canadá e em breve vai ter muitos vídeos sobre os Estados Unidos também. Então hoje, além de eu contar a minha evolução salarial, eu vou te contar um segredo que eu aprendi no meio do caminho, que me ajudou a dobrar o meu salário aqui no Canadá. Então, eu vou começar então lá pelo início da minha carreira. Eu comecei a estudar tecnologia na faculdade em 2008. Em 2010 eu consegui um emprego. Na verdade foi lá por 2009 eu consegui um estágio. Só que era um estágio meio que não oficial, dizia que era um estágio aquela posição, mas eu estava ajudando um conhecido na agência de desenvolvimento de sites que ele tinha. Então eu tive assim uma oportunidade de ter uma experiência e em troca ele ia me pagar tipo R$100 mais o vale transporte. E era muito pouco, mas eu estava lá para aprender. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei acho que um mês só. E logo em seguida eu fui aprovado num concurso público para trabalhar no IBGE. Então eu passei nesse concurso e eu comecei a trabalhar com o IBGE no censo de contar as pessoas e tal. Só que eu fui aprovado na parte de suporte técnico dos centros de coleta de informações. Então foi meu primeiro emprego assim com tecnologia. E pagava relativamente bem para a época. Eu ganhava quase que, acho que era mais ou menos R$1.000. E junto com o vale, isso e aquilo, os vales eram muito bons. Então, como eu estava ainda morando com o meu pai, eu não tinha que pagar o aluguel. E aquilo me ajudou demais. E depois, como era censo, né? Então o censo é temporário, ele termina. Então eu sabia que esse emprego ia terminar, eu comecei a procurar mais. Aí eu comecei a procurar empregos e tudo, porque eu tava sem saber o que fazer da vida. E aí eu encontrei um emprego de testador de software. E eu lembro que na faculdade que eu tava fazendo, análise de desenvolvimento de sistemas na época, tinha uma cadeira só de teste de software. E eu gostei daquela cadeira e tal. E eu vi que tinha uma profissão disso. E eu tentei. Eu não tinha experiência quase nenhuma. Eu tinha um cursinho de programação PHP e um curso de web design. E estava no meio da faculdade, no início da faculdade, na real. Então eu fui para entrevista e eu lembro que a história que eu tive para contar, porque eu não tinha muita história, não tinha cases para compartilhar assim na entrevista. E como era uma profissão muito, tipo, entry level, e não tinha ninguém na época como hoje tem muita gente em TI hoje. Então foi tipo fácil assim de conseguir esse emprego. E aí eu tive um salário de R$1.300, ainda assim com os vale transporte, alimentação e tal. E eu percebi que, cara, se eu souber inglês e se eu for morar na Irlanda, na época, em 2011, 2012, a Irlanda era muito barata. Tipo, o euro tava muito barato comparado ao que é hoje. Se eu não me engano, eu lembro do dólar, não lembro do euro. Mas o dólar tava 1,70 quando eu tive que pagar meu seguro-saúde em dólar. O euro acho que era 1 para 2. Era um negócio bizarro assim. E então eu pensei assim, cara, se eu juntar R$10.000, eu consigo ir pagar meu curso e consigo dar um jeito na passagem aqui e vou. E aí eu comecei a juntar dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu botava numa poupança e eu consegui pagar esse intercâmbio para a Irlanda. E eu cheguei na Irlanda com dinheiro contado. Então eu tinha tipo uns 3 meses de vida na Irlanda. E eu tinha que achar um emprego. E tinha uma crise naquele momento lá. Tava muito difícil de conseguir qualquer tipo de emprego. Ainda mais sem inglês. Porque eu cheguei com inglês muito ruim. Tipo intermediário para baixo. Era meio que básico para intermediário. E aí, tipo, não conseguia nem atender o telefone e responder o telefone, porque eu não entendia o que eles falavam no telefone.
Então, foi um desafio bem difícil, assim, de passar, porque eu era uma pessoa muito novata na vida, sem experiência alguma. E aí eu consegui conhecer um colega meu, o Cassiano, colega de curso de inglês, que ele tinha um inglês muito bom, ele morou no Canadá e ele estava morando na Irlanda. E aí ele, como tinha já o inglês de boa, ele conseguiu um emprego como um supervisor de limpeza num cinema. E ele falou, cara, eu tô com uma vaga lá pra limpador, lá pra cleaner. E eu falei, cara, por favor, preciso trabalhar. E aí meu trabalho se tornou limpar cinema, banheiro do cinema, chão de cinema. E eu ganhava o mínimo, eu trabalhava 20 horas na semana, se eu não me engano. Eu só podia trabalhar 20, porque eu tinha que estudar nas outras horas. E aquilo me manteve na Irlanda, para aprender inglês. E aí depois que eu aprendi, eu também perdi a minha mãe quando eu morava na Irlanda. Eu cheguei a 3 meses de Irlanda, eu perdi ela. Tive que voltar pro Brasil, fazer a parte de funeral, assinar os papéis e tal. Aí voltei pra Irlanda, foi uma bagunça. Eu tinha só 21 anos naquela época. E aprendendo inglês, eu voltei pro Brasil. E eu cheguei no Brasil já com uma entrevista engatilhada para Stefanini, para trabalhar na Dell. E aí meu salário de 1.300 antes de ir para fora, quando eu cheguei naquela época, 2013, eu passei já a ganhar 2.500 de cara. Então foi um pulo, ainda mais para a qualidade de software, que no Brasil paga mal demais. Aí eu tava bem na Dell, na Stefanini / Dell, e eu vi que eu tava precisando aprender desenvolvimento ágil e automação. E eles não faziam isso na época. Aí eu vi uma oportunidade, mandei currículo. Aí, tipo, o primeiro emprego que eu tinha, a chefe, ela soube que eu tava mandando currículo. E ela mandou mensagem pra mim e falou, olha, tem vaga aqui. Se quiser, só vem. Eu até já falei, acho que dessa entrevista aí que eu fui de bermuda. Porque eu achei que era amiga, não tava vendo ela como chefe. Aí eu cheguei, esqueci totalmente, era muito amador. Cheguei de bermuda numa entrevista, porque onde eu tava trabalhando permitia, mas eu esqueci que esse não era a norma, né? E aí ela até riu e falou, cara, tu não pode ficar de bermuda e tal, mas aí fez a entrevista, eu passei, e aí eu ganhei 500 pila de aumento. E tipo, hoje eu não faria isso, tá? Eu não ficaria pulando de emprego para emprego por causa de 500 pila. Mas enfim, eu fiz o que eu precisava na época, eu ganhava pouco. E eu tinha que pagar minha faculdade e tudo, então eu não tava com dinheiro pra... Qualquer 500 reais já ajudaria. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu não faria, eu entendo por que eu fiz. E aí depois disso, eu fui demitido desse trampo que eu troquei. Eu fui pra lá, fiquei 2 anos e fui demitido. E teve um sistema desse trabalho, que era de sistemas de pagamento de cartão de crédito, que eu aprendi e que eu estava tentando ainda ser promovido dentro dessa empresa para trabalhar naquele sistema. Porque era um sistema que eu tinha interesse e que eu estava aprendendo. Mas eles não deixaram passar, eu fui demitido em vez de ser promovido para esse sistema. Por mais que eu tinha pedido e estava em plano de promoção, né? Aí do nada, cara, foi assim, caiu do céu. Eu lembro até hoje que no LinkedIn o cara me chamou e falou, olha, vi que você tem experiência nesse sistema, a gente precisa de alguém para trabalhar nesse sistema. E aí ok, eu tenho o perfil, mas eu pensei, eu não sei nem se eu vou dar conta, que é um cargo de analista de sistemas. E aí ele falou, botou eu na entrevista, passei nas entrevistas e quando eu vi tava com oferta. Aí quando chegou a oferta, cara, eu fiquei assim, cara, isso aqui não pode ser real. A oferta de salário era 6.000 reais, o dobro do que eu ganhava antes. E eu, tipo assim, cara, como assim? Eu fui demitido para ganhar mais? Um negócio que caiu do céu. Mas enfim, coisas que a vida começou a jogar na minha vida e que fez eu questionar a vida. E foi muito legal.
E esse trabalho tem histórias, foi ali que eu comecei a aprender a meditar, mas eu não vou falar disso, que não é o assunto desse vídeo. Aí eu comecei, e era um trabalho temporário, tá? Fiquei 6 mil reais nesse trabalho, quase 2 anos, porque estava fechando o contrato. Aí um colega, que era desenvolvedor naquela empresa anterior a essa, ele me conhecia. E ele sabia que eu queria morar fora. Na real, eu não sei da onde ele tirou aquilo, tá? Porque ele me chamou no LinkedIn de novo e falou: olha, eu tô com uma vaga aqui para ser automatizador de teste, né? Eu não sei como é que fala em português, mas esqueci. Enfim, um QA de automação, que era o que eles estavam pedindo. E aí ele falou assim: eu sei que tu tá querendo morar fora, é uma empresa aqui, Accenture, se tu quiser, vai praticar inglês também, que eles têm curso de inglês e tal. Vai ser bom para ti. E tipo, outra coisa estranha, assim, da minha vida, assim, de trabalho, que o cara falou: eu sei que você quer morar fora, mas nem eu sabia que eu queria morar fora conscientemente, mas eu sabia que eu queria voltar pro exterior. Não como na Irlanda, limpando o chão, mas eu tinha o desejo de vazar do Brasil com uma vaga de TI, só não achava que ia ser tão rápido. Aí eu voltei, o salário de 6 mil, infelizmente, era temporário, aí eu passei a ganhar 4 mil e alguma coisa. Aí isso foi um dos problemas também, porque como o salário diminuiu bastante, meu custo de vida estava em 6 mil reais. Eu estava acostumado com aquele estilo de vida, e aí ter que baixar para 4 mil me endividou pra caralho. Foi dos motivos de eu ter ficado com muita dívida no Brasil. Aí eu saí desse... Eu comecei a ganhar os 4 mil e pouco, fiquei quase um ano ali. E aí eu conheci outro cara da mesma empresa, que sabia do meu trabalho, e ele pegou e me falou num corredor, assim, de um evento. Falou: meu, tô com uma vaga lá, preciso de ti. E eu achei assim: tá falando por falar, né? Aí depois eu encontrei ele de novo em outro evento, e ele falou: tá, e aí, vai fazer entrevista ou não vai? E aí, tipo, tá, vou fazer a entrevista. Aí foi uma vaga pra Stefanini de novo. Então, pra tu ver como que o mundo gira. E aí a Stefanini, ela me enviou o gerente direto da vaga pra falar comigo no café do trabalho que eu tava. Do cliente que eu tava atendendo através da Accenture. E daí, no própria conversa de café, assim, que ele pagou, ele falou: tá, cara, eu já gostei do teu perfil. Se tu quiser, tu tá contratado. A gente já... Tipo, foi fácil, assim, sabe? Coisas que caem do céu, mas quando tu tá preparado. Não foi só sorte. Foi preparação. Eu sempre me dediquei pra caralho. Eu sempre estudei, fiz tudo que eu tinha que estudar. Estudei coisas que nunca me pediram na carreira, como PNL, meditação, essas coisas eu fui atrás por mim. E aí eu consegui esse emprego na Stefanini. Eu virei QA Chapter Lead da Stefanini. Eu contribuí lá, em pouco tempo que eu fiquei lá, eu contribuí legal, eu fiz uma dinâmica de identificar a pirâmide de Maslow no ambiente de trabalho. Eu não sei de onde eu tirei essa loucura, mas eu gostei da pirâmide de Maslow, o conceito dela. E aí eu fiz lá uns post-it no whiteboard, e todo mundo respondeu o que achava de cada nível da pirâmide. E, tipo, a diretora do RH tava vendo isso, ficou muito feliz com a dinâmica e tal. E nesse trampo eu tava ganhando mais ou menos uns 6 mil reais, eu não lembro de cabeça agora. Mais os vale e tal, passou de 6 mil. E como eu era QA, esse dinheiro aí era muita coisa pra 2017, 18. Então eu tava com um salário legal. E aí eu fui pro evento fazer a palestra lá do TDC, que eu tava no evento só pra fazer a minha palestra de TDC. E eu tava lá os canadenses contratando, com a vaga que era muito similar ao que eu tava fazendo. E eu mostrei, você já sabe, se você já viu os vídeos. Falei que tá aqui meu perfil, eles falaram: ok, gostamos de ti. Em 10 dias depois daquilo,
estava com a oferta do Canadá para imigrar para o Canadá com um salário de 75 mil dólares por ano. Então eu saí de 7 mil mais ou menos, vamos arredondar aí, 7 mil reais por mês, para ganhar 75 mil dólares canadenses, que é mais ou menos $1 canadense vale 4 reais. Então eu estava ganhando um salário muito bom na minha cabeça, porque a minha realidade estava acostumada a ganhar 7 mil reais. E aí eu imigrei, cheguei aqui ganhando 75 mil. Eu trabalhei nessa empresa durante 2 anos de contrato temporário, não consegui renovar por causa da pandemia. E aí eu fui demitido por causa da pandemia e me chegou 4 ofertas de trabalho, uma pagando 80 mil, as outras pagando 60 mil e 70 mil. Então eu tive que escolher, mas eu na real nunca fiquei sabendo quanto que a Ubisoft ia ofertar para mim. Porque eu recebi a oferta da Ubisoft e oferta da Square Enix. E quando eu recebi a oferta da Square Enix, eu pensei assim, cara, essa é a empresa que eu sempre sonhei em entrar, eu não vou nem ouvir o que a Ubisoft tem para me falar, porque eu achei que eu ia gastar o tempo da recrutadora. E eu respondi para ela, olha, legal que eu fui aprovado, eu tava já só para receber a oferta. E eu falei assim, mas infelizmente eu já aceitei a oferta da Square. Eu agradeço todo o esforço que tu fez para mim em ter conseguido um emprego tão rápido. E ela ficou muito doida comigo, ela ficou braba, deu para ver no e-mail, ela respondendo, cara, eu fiz de tudo para conseguir uma oferta para ti tão rápido e você me faz essa, nem de ouvir a minha oferta. Então ali eu aprendi que às vezes ser sincero demais não é a melhor opção. Às vezes, tipo, ao menos ouvir o que ela tem para falar seria a melhor opção. E aí eu passei a ganhar 80 mil na Square Enix e ainda achando, pô, ganhei 5 mil a mais, fui demitido para ganhar 5 mil aumento. E aí eu vi que meu amigo que trabalhava na Square comigo no bar falava, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 130 mil. E ele ganhava 80 também, se não me engano. Aí tipo, como assim, cara? Você tá pensando em ganhar 130, de 80 para 130? Eu pensei que ele tava louco, assim, viajando. E aí eu vi que ele conseguiu um aumento. E começou a ganhar, mas não 130, mas ele passou a ganhar muito mais que 80. E eu, peraí, é possível isso? Então, na minha visão, assim, eu tinha uma limitação de achar que 80 mil era muito. E aí, quando esse meu amigo mostrou que não era o teto 80 mil, eu comecei a tirar essa limitação da minha cabeça. E aí eu comecei a mandar currículo. Primeiro, eu consegui uma vaga, na real, eu consegui uma vaga que pagaria 140 mil dólares. Eu consegui a oferta para aquela vaga. Era para ser gerente. E aí, essa vaga, ela pediu para fazer um background check, que é tipo, verificar se tem alguma coisa ruim no meu nome. E aí eles acharam uma bandeira amarela, flag, yellow flag, no meu nome, mas não, no meu nome não, no endereço que eu tava morando. E tipo, era só isso que o sistema disse. Você tá com essa yellow flag, o RH não soube entender, não, o sistema que eles usaram para me contratar não explicou para eles o que era yellow flag. E aí eles falaram, cara, como você não consegue nos provar que você tá limpo? E eu provei que eu tava limpo. Eu acessei todos os créditos, os órgãos de crédito no Canadá e mostrei, olha só, tá tudo limpo no meu nome. É só esse sistema que vocês estão usando que tá errado. Aí eles cancelaram essa oferta de 140 mil. E eu fiquei assim, cara, que merda. Eu mesmo, tipo, ganhei a oferta de 140 mil, fui num restaurante caro demais em Montreal, que é considerado um dos melhores, e gastei um dinheirão lá, tipo, na noite e comemorar. Aí pra semana seguinte eles cancelaram a oferta e eu, agora eu vou ter que pagar o restaurante e ficar sem um emprego. Mas aquilo me ajudou a abrir a mente de que, cara, é possível chegar em 140, é possível chegar a mais que isso. E aí teve um momento que eu continuei tentando, eu consegui um outro trabalho que me pagou 100 mil, que já foi de 80 para 100 um bom aumento. E aí depois disso eu consegui um trabalho que me ofertou 150 mil dólares ou
140 mais ações. 140 mais ações. Então eu tinha a opção de pegar os 150 ou 140 em ações. Eu peguei os 140 em ações. Então eu passei a duplicar o meu salário com tudo isso. E tudo porque eu deixei aquela limitação de que, cara, não é possível ganhar mais que 80 mil. Então essa limitação da mente, ela é a primeira coisa que tem de aprendizado nesse vídeo, mas agora vem a parte do segredo que eu prometi. Eu comecei a estudar com alguns judeus no Brasil, no YouTube, sobre como que eles fazem para conseguir dinheiro e tal. E teve um curso de Cabala com um rabino. E eu fiz vários, eu escutei muitos vídeos dele e tal. E uma das coisas que eu aprendi nesse meio do caminho foi que a gente precisa aprender a receber. E a maioria das pessoas acham que elas sabem receber. Todo mundo acha, eu sou bom para receber. Só que não é verdade. A maioria das pessoas, elas não gostam de receber ajuda. Elas não gostam de receber dinheiro. Por mais que elas acham que gostam, mas se chegar alguém com muito dinheiro e dar para elas, elas vão ficar, esse dinheiro o que tem de errado? Elas não vão ser, receptoras. Elas não gostam de receber críticas, feedbacks, elas odeiam feedbacks. Então, muita gente, tu dá um feedback para tentar ajudar, ela fica mal, ela não gosta. E elas preferem dar. Elas estão sempre no querendo dar, querem dar conselhos, elas adoram dar conselhos para os outros, ensinar os outros, em vez de ouvir, que é receber. Então, a maioria dessas pessoas, e eu era uma pessoa assim, de achar que eu sou melhor e que eu sou forte, que eu não preciso, que eu sou independente. Então essa jornada de aprender Cabala, que para eles Cabala significa receber, me ajudou a abrir a mente de que, cara, eu quero receber mais. E também tem uma teoria que se diz sobre givers and takers. Então tem gente que é muito taker, que é o cara que só sabe receber. Então tem pessoas que sabem receber, mas elas não sabem dar. Então tem que ter um equilíbrio. Se tu não tiver equilibrado, você não vai conseguir ter o sucesso que você está querendo ter. Então o equilíbrio é buscar saber receber e saber retribuir ou dar. Então as pessoas, elas acham que eu sei receber, elas não recebem quase nada, elas só querem dar e elas não têm esse equilíbrio. E aí como é que tu vai receber um salário maior se você não sabe receber? Como é que você vai receber uma promoção se você não está com a mente aberta de escutar que existe um caminho que ganha mais dinheiro? Tem muita gente com cabeça dura